Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal na Coruja. No dia 4, ontem, às 9 da noite, foi liberada pela Confederação Brasileira de Futebol a tabela da Copa Verde. O torneio que foi aguardado, essa divulgação, desde a temporada passada. Algumas competições, como a Libertadores, como a Sul-Americana, como até mesmo a Copa do Nordeste, que é outra grande Copa regional, já tinha um calendário já pré-definido desde a temporada passada. Já a Copa Verde ficou estacionada, talvez pela Copa do Nordeste ser organizada praticamente por uma liga, pelos clubes, ela já estava mais ou menos encaminhada. A Copa Verde já tem o seu calendário, as suas datas, mas ainda não tem a transmissão, a detentora dos direitos de transmissão. E é uma informação que a gente já vai trazer logo de cara, porque a gente vai falar muito da competição, não desses detalhes técnicos que ainda envolvem a principal competição do centro-oeste e norte do futebol brasileiro. Vamos falar logo da competição, que vai ter, desta vez, apenas 2 clubes de Mato Grosso. O Luverdense, que sempre disputava a competição via ranking, como não joga uma competição nacional há bastante tempo. Na última temporada até passou na primeira fase, mas acabou caindo na segunda. O Luverdense não foi bem no ranking e aí a gente acabou perdendo essa vaga. O Cuiabá e o União serão os representantes do futebol de Mato Grosso na competição, que terá logo na primeira fase o União pegando o Costa Rica do Mato Grosso do Sul, o campeão sul-mato-grossense. As equipes que já estão praticamente classificadas à próxima fase, né? O Cuiabá, devo destacar o Cuiabá, o Goiás, dentre outras equipes tradicionais, como Vila Nova. E a gente terá, mais uma vez, de um lado do chaveamento, as equipes do norte. Então teremos o Repá disputando vaga na final e teremos uma rivalidade que já se tornou vai se tornando bastante tradicional no futebol nacional, em especial no futebol do Amazonas, o Manaus contra o Amazonas. Na tela está a tabela da primeira fase e depois vai ter a tabela da segunda fase, né? Ali já com os vencedores, já tem as datas das quartas, da semi e da final, da possível final da competição. E a gente vai falar mais ou menos. E a Copa Verde para as duas equipes de Mato Grosso. Vamos falar da Copa Verde para o Cuiabá primeiro, né? O Cuiabá já traçando um caminho. O Cuiabá vai pegar o vencedor do confronto entre Anápolis e Porto Velho. Essa primeira fase é de jogo único. E eu estava tentando olhar aqui a tabelinha, mas eu consegui fechar ela. Mas é de jogo único. E o jogo único será na casa do... Deixa eu ver aqui. Na casa do Porto Velho, por estar melhor ranqueado. Então o Porto Velho vai jogar em casa contra o Anápolis de Goiás. Nessa primeira fase, teremos também o União, que a gente vai falar mais pra frente. O União vai pegar o Costa Rica, como eu falei ali. Esse jogo entre Porto Velho e Anápolis deve ocorrer entre 21 ou 28 do 2. Na temporada passada ocorreu no limite da data, que foi no 28 do 2. Depende muito dos primeiros confrontos também da Copa do Brasil, que deve ocorrer por aí, certo? O segundo confronto, e aí a gente vai daqui a pouco a gente vai voltar para as datas, mas o Cuiabá deve pegar essa equipe ou Anápolis ou Porto Velho, Anápolis ou Porto Velho, no dia 6 ou no dia 13. Então, os confrontos serão entre uma das duas datas, também depende muito dos jogos da Copa do Brasil, mas deve ser confirmado em breve também a competição nacional. O sorteio já ocorre nessa meiuca aí de janeiro. Espera o sorteio da Copa Libertadores, da Sul-Americana. Se o Cuiabá passar, provavelmente pelo Anápolis, deve pegar o vencedor. Ceilândia e Brasília se enfrentarão, Real Brasília se enfrentarão, depois pegarão o Brasiliense. Vai pegar o vencedor de uma dessas 3 equipes, provavelmente o Real Brasília, que é o atual campeão estadual e fez uma boa Série D. Vamos ver como vai se comportar o Brasiliense também, que é uma equipe tradicional. E a gente vai ver daqui a pouco que é um carrasco do Cuiabá nessa competição. Caso o Cuiabá passe por um desses 3 do confronto aí
de Brasília, da região do Distrito Federal, vai ter um goiano pela frente, caso não terá o União. União que, se passar do Costa Rica, já perde de cara o Goiás mais uma vez. Não dá sorte a equipe de Rondonópolis. Então, se passar, vai perder o Goiás. Se passar das oitavas, pega o Vila nas quartas, e aí quem passar pega o Cuiabá. Se o Cuiabá passar, o Cuiabá vai ter mais uma vez, deve ter mais uma vez, o Goiás, se chegar na semifinal, que é o time mais forte desse lado da chave, em comparação até mesmo com o próprio Cuiabá. Na temporada passada, o Goiás vinha melhor naquele momento e eliminou o Cuiabá, podendo até golear. O Cuiabá até ficou de um gol de levar para pênaltis, mas o jogo do Goiás foi avassalador na volta, que culminou na eliminação do Dourado. E se passar pelo Esmeraldino, terá pelo caminho, já prevendo um chaveamento para você dizer para mim se tem chance ou não. E aí, para mim, como foi na temporada passada, se chegar numa semifinal contra o Goiás, que é bem provável, será uma final antecipada, porque Paysandu, Remo, Manaus ou Amazonas são equipes que estão tecnicamente abaixo do Cuiabá. Mas nós vemos um Amazonas na Série B, um Goiás na Série B e um Paysandu na Série B. Então são três, tirando o Goiás, o Paysandu e o Amazonas, que subiram de divisão e que mostram um potencial, bem reforçando com muita opção técnica, muito jogador de peso. Por exemplo, recentemente anunciou o jogo e tal, o Manaus caiu para a Série C, né? Série D. Nós temos o Remo, que não fez uma boa temporada, que chegou à semifinal, estava bem, de repente estabilizou, quase eliminou o Corinthians em dado momento, mas não viveu um segundo turno, um segundo semestre bom por parte da equipe do Remo. Então, essa pode ser a trajetória do Dourado. E aí, torcedor, você acredita em um Cuiabá forte, brigando pelo título da competição? Você acredita? Eu acredito que o Cuiabá, se focar na competição, pode sim chegar bem longe. E nas quartas de final teremos o jogo dia 20 e dia 24/3, os dois jogos. Então seremos dois jogos seguidos, né? Da Copa Verde. Depois não terá muito tempo, já no dia 3 teremos a semifinal. E no dia 10, a volta da semifinal. O dia 10 é um dia muito especial por aqui. Talvez um presente de aniversário que eu possa ganhar uma final, né? A final vai ocorrer no dia 24/4 e no dia 8 de maio, já depois do início do Campeonato Brasileiro. Então, a final da competição deve ocorrer já no início do Brasileirão. O Brasileirão começa já no meio de abril. As últimas 4 campanhas do Cuiabá. Cuiabá, em 2019, foi campeão da competição. Em 2020, já com o time rechaçado, porque sobrou da competição, porque sobrou da Série B, que o Cuiabá acabou ascendendo à Série A. Ali no início de 2021, o Cuiabá foi eliminado pelo Vila Nova. Um agregado de 3-1. Em 2021, pior participação da história do Cuiabá, eliminado na estreia para o Brasiliense nos pênaltis. Eliminação feia do Douradão em 2021. Em 2022, mais uma eliminação para o Brasiliense. Na verdade, eu acho que 2021 foi eliminado por 3-0 e em 2022, eu não sei, eu inverti a ordem, foi nos pênaltis. Mas o Cuiabá conseguiu 2 eliminações seguidas para o Brasiliense. Eu acho que 21 foi pênalti, 2022 foi goleado. Em 2023, já com outro formato, no primeiro semestre, o Cuiabá caiu para o Goiás. Venceu, dominou, perdeu muitas chances no Domingão quando perdeu o Goiás. Depois de 2 semanas, perdeu o Goiás em Goiânia e foi dominado e poderia ter perdido por mais, que acabou perdendo só por 2-0 a eliminação na semifinal. O trabalho do Ivo Vieira, naquele momento, já era questionado, ficou ainda mais, que acabou culminando com a queda na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E a Copa Verde? Para o União. O União vai ser talvez um pouco menor a minha comparação, porque você já vai entender mais ou menos como vai ser, olhando o que a gente fez com o Cuiabá. Na primeira fase, pega o Costa Rica, se passar, pega o Goiás. Se passar pelo Goiás, que já é muito difícil pela situação que o Goiás vive, apesar de um rebaixamento, é um time muito equilibrado, que já se reforçou até relativamente bem. Depois pega nas quartas o Vila, se passar pelo Vila, pega o Cuiabá na semi. Na final, Papão, Remo, Manaus ou Amazonas. A situação do Vila, do União, é muito difícil. Porque se passar pelo Costa Rica, eu acho que o confronto contra o Costa Rica é em Rondonópolis,
Isso é em Rondonópolis, então ainda tem uma chance para a equipe do União, que deve passar pelo Costa Rica. Vai pegar primeiro jogo aqui em Rondonópolis, em Mato Grosso, segundo jogo em Goiânia, na Serrinha. Se passar desse desafio, perde na mesma ordem também a equipe do Vila Nova. Primeiro jogo em Rondonópolis, segundo jogo em Goiânia. Então, assim, é uma situação muito difícil da equipe do União. Que, para mim, se chegar às oitavas, já é um avanço. 2 anos seguidos, disputando 2 anos seguidos, chegando às oitavas e precisa melhorar no ranking para tentar fugir dessa equipe do Goiás. Talvez pegar o Vila na próxima temporada, talvez seja um jogo mais acessível. A situação do União não é fácil. Na última temporada a gente tinha o Luverdense, que para mim veio a passeio, foi a passeio, até passou no primeiro jogo, mas acabou caindo no segundo. Mas jogou, fez jogos duríssimos e quase passou. Então a Copa Verde, ela reserva para as equipes de Mato Grosso uma trajetória até relativamente muito complicada para o União, mas acessível ao Cuiabá. Então tudo isso gera uma confiança em alta para os torcedores de Mato Grosso, porque pode, pelo segundo ano seguido, por caso do União, ter Goiás em Rondonópolis, que é um jogo que vai atrair um público e que pode levar bastante público a Rondonópolis, que também pode ter equipes muito fortes do futebol brasileiro, talvez 2 jogos em sequência ou uma semana de diferença, pela primeira fase da Copa do Brasil. Então pode vir jogos muito grandes a Rondonópolis que precisa e que necessita continuar respirando futebol. Por parte do Cuiabá, uma sequência acessível até as quartas de finais. Até a semifinal a gente pode considerar assim? Talvez até a semifinal, quando pegaria Goiás ou Vila. Então teremos uma sequência aceitável para o Cuiabá chegar a uma semifinal. E por que para o Douradão, que joga a Série A, é importante ganhar a Copa Verde? Porque já entra na terceira fase da Copa do Brasil. O Cuiabá, na temporada passada, passou vergonha ao cair para o São Raimundo, que não treinava há milênios, na primeira fase da Copa do Brasil. Então, chegando na terceira fase, já garante a premiação da primeira, da segunda e da terceira fase. Então, nessa ponta, financeiramente para o Cuiabá, é melhor ganhar a Copa Verde. E é um torneio que vai exigir do Cuiabá poucas viagens. Uma vez ao Distrito Federal, uma vez a Goiânia e uma vez provavelmente a Manaus ou a Belém. Então são 4 viagens que já garantiram o Cuiabá pelo menos 3 milhões e meio de reais na próxima temporada, que é um valor que garante ao Cuiabá uma boa competitividade, sem considerar os patrocínios, a verba de ter chegado a uma fase tão boa que garantiria de patrocínio para o Cuiabá Esporte Clube. Então, as equipes é muito importante chegar longe na competição, que já se inicia no final, ali no dia 23 ou 28, no dia 20, 21 ou 28 de fevereiro. Então, terá um bom início já com jogos importantes. A primeira fase, só a União. Na segunda fase, o Cuiabá já entra para botar fogo na competição, que promete ainda mais. Falei no início, sem transmissão ainda. Felipe, qual que é a alternativa que os clubes optam? A primeira é simples. Os clubes geralmente têm transmitido seus jogos na sua TV. No jogo de ida das quartas, o Vila Nova transmitiu. E no jogo de volta, o Cuiabá transmitiu. Na semi, o Cuiabá transmitiu a ida e o Goiás transmitiu a volta. Afinal, acho que teve um acordo, passou para algum lugar, não lembro qual foi a plataforma. Mas devemos ver a TV dos clubes transmitindo esses jogos, que para mim é uma pena, porque provavelmente não teremos nenhuma transmissão de vídeo de União e Costa Rica, porque a União não tem a condição que Cuiabá, Vila Nova, Goiás, por exemplo, tem de transmitir os jogos para a TV do clube, e é um jogo que praticamente a gente gostaria de assistir, se não para torcer pela União, mas para os secadores torcerem contra. Então são jogos que para mim mereciam ter uma transmissão de TV. Então é isso. Segunda-feira a gente vai fazer uma live, um vídeo, não decidi, para falar das mudanças do Cuiabá de 2023 para 2024. E na outra semana, uns estentas para falar, porque vai ser mais de estenta para falar do Campeonato Mato Grossense, que já se inicia no sábado, dia 20, não tem muita folga por aqui. É isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações. E até a próxima.